Olá! Está no ar o Box Arquitetura. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que representa a materialização de uma nova visão para as cidades brasileiras, o Parque Una, um bairro totalmente planejado que está sendo construído na cidade de Pelotas. Comigo hoje aqui no estúdio, então, os arquitetos da Ideia 1, Cristine Beck e André Landini. Muito bem-vindos. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando conheci o projeto pela qualidade de arquitetura. Sim. O Parque Una, ele é um projeto bem diferente, ele é muito especial pra gente no escritório. Sim, pra gente é uma alegria muito grande estar aqui podendo falar desse projeto, que é um dos grandes xodós do nosso escritório. Que bom. Então, acho que vamos começar explicando o que envolve o projeto, né, do Parque Una, para que as pessoas conheçam. Sim. Bom, o Parque Una, na verdade, ele é um bairro, né, um bairro planejado na cidade de Pelotas, e nós fomos convidados pela Idealiza para fazer o master plan das edificações dele, né? Então, todas as edificações hoje que tem lá em altura, né, os prédios em altura foram projetados pelo escritório. Então, é um grande desafio, mas uma grande alegria, assim, ser parte, né, desse projeto. Pode falar, André. E foi um processo muito legal isso, porque a gente começou a participar muito no começo do processo de projeto do Parque Una. Então eles chegaram para nós, para a gente começar a entrar nesse processo, quando o terreno ainda estava vazio. Então a gente pôde participar desde o começo das tomadas de decisões sobre como articular esses edifícios, como colocar essas edificações dentro do bairro, e a gente pôde ver esse bairro nascendo ali naquela área que antes era completamente vazia. Era um nada. Era um nada, eu acho que é legal, assim, a gente explicar também, que é uma pergunta, assim, de arquiteto para arquiteto, né? Que a gente sempre faz para outro arquiteto e recebe também. Como é que foi a aproximação desse cliente ao escritório, da Ideia 1? Sim. Na verdade, é uma parceria da Idealiza e da Plano, e a Plano já era nossa cliente em outros projetos em Caxias, né? Principalmente em Caxias, em Caxias do Sul, isso. Então a gente já vinha desenvolvendo com eles outros projetos, então a gente já tinha esse contato. E daí quando eles fizeram essa parceria com a Idealiza em Pelotas, eles nos convidaram para fazer parte. Então a gente já tinha eles como cliente e acabou daí entrando junto no processo. Isso, e seguimos nessa parceria aí frutífera com eles desde em Pelotas já estamos há uns 5 anos desenvolvendo projetos com eles. E a Idealiza, ela é de Porto Alegre, uma empresa gaúcha? Na verdade, pode dizer que é de Pelotas. É uma empresa de Pelotas que hoje tem sede em Pelotas, no Parque Una, e em São Paulo. Exato. Em São Paulo. E hoje, quantas pessoas trabalham no escritório de vocês, especificamente neste projeto, envolvidas nesse projeto diretamente? Eu acho que primeiro a gente podia começar dizendo que a Ideia 1 é uma equipe nós somos agora aproximadamente uns 17, né, 17 arquitetos. Na verdade, nós somos arquitetos, estagiários, designers, auxiliar administrativo, então a gente é uma equipe, é um time, né? Nós somos um time e, na verdade, nunca se concentra em uma pessoa ou em uma equipe definida, assim. Na verdade, o projeto ele migra por todas as cabeças, por todas as mãos, né? Então a gente sempre pensa esse projeto em vários momentos com diversas equipes. Então o André tá sempre muito ligado com a equipe de criação, fazendo os primeiros contatos e depois vem um projeto ou para a parte de interiores e paisagismo, que eu coordeno, ou para a parte de desenvolvimento, que eu coordeno também, mas aí que tem outros arquitetos que coordenam. Então, na verdade, é muito dinâmico, assim, a gente não tem assim, um número específico de arquitetos. Mas a gente pode dizer que talvez para a criação, que umas 5 pessoas em momentos diferentes estão envolvidas sempre. Cada vez a gente tenta, ao máximo, envolver o maior número possível de pessoas dentro do escritório, em cada projeto,
justamente para garantir a pluralidade do projeto e garantir assim, que a gente tenha sempre ideias interessantes, que a gente possa gerar inovação. Várias cabeças pensando. Várias cabeças pensando. Exatamente. E então isso é muito legal, assim, desde os diretores, arquitetos que estão há muitos anos no escritório, como os estagiários ou algum arquiteto novo entra, já é convidado para vir lançar junto, assim. Então a gente acredita muito nessa troca, sabe? Então é muito difícil dizer, tanto que a gente não diz, esse é meu projeto, né? Sim. Porque um projeto é do escritório. Assim. Mas essa equipe já estava formada? Já tinha esse formato quando esse cliente entrou? Ou vocês foram trazendo colaboradores à medida de que o projeto foi crescendo? Não, eu acho que já era conformado dessa maneira. Houveram vários colaboradores, a gente tem uma política nossa do escritório também. De trazer pessoas de fora. De trazer pessoas de fora, criar assim, contatos com plugs, pessoas que trabalham temporalmente no escritório para nos ajudar justamente a trazer ideias diferentes. E daí sempre envolve, a gente tem um processo que envolve muito assim, fazer pesquisa, fazer entendimento sobre o local. Então, nesse projeto do Parque Una, por exemplo, a gente já teve designers participando, publicitários participando, arquitetos de outros escritórios também participando pontualmente com a gente. A gente acredita muito no processo colaborativo, né? Então a gente sempre tem essa dinâmica muito nossa, assim, de processo tanto interno, com a nossa equipe interna, né? Que está todos os dias lá, como essa questão de convidar pessoas para participar, né? Para uma reunião de briefing, para uma reunião de construção criativa. Então isso é muito, assim, o DNA do escritório. Que é o futuro, né? Que hoje é o futuro. Com certeza. É o que a gente acredita que vai ser já é, né? Para nós é o presente, nós já é. Né? Sim. E qual é a formação de vocês? Vocês são arquitetos, mas vocês chegaram a fazer alguma pós-graduação em urbanismo, masterplan, alguma especialização? Sim. Acho que eu começo dizendo porque tu vai pro... eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Unicinos aqui de São Leopoldo. E logo que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, master em arquitetura e iluminação. E hoje acabei me especializando também na parte toda de BIM, né, que a gente fala muito sobre isso, né? E também, atualmente, estou fazendo mestrado em arquitetura e urbanismo. E eu me formei pela URGS, lá em Porto Alegre, em 2014, eu acho. Eu estou no escritório desde que eu me formei, sou arquiteto lá na Ideia 1. E esse ano, daí justamente por cada vez mais a gente está desenvolvendo essa parte de urbanismo, que é um tema que eu sempre me agradou muito. Esse ano eu fiz uma pós, eu tive o primeiro semestre desse ano em Barcelona fazendo uma pós justamente sobre Masterplan. Que legal. Que era justamente estudar o modelo de Barcelona e o trabalho de Masterplan, que é uma escala intermediária e muito específica do projeto tanto de arquitetura quanto de urbanismo, justamente para a gente poder explorar melhor essas relações urbanas entre as edificações. Aproveitando, então, já que a gente vai falar bastante de masterplan, eu queria que tu aproveitasse e explicasse um pouquinho a diferença entre urbanismo e masterplan. Então, tomando, por exemplo, o Parque Una. O urbanismo, quando a gente entrou no projeto, o projeto urbano do parque não é nosso. É de um outro escritório, que também é parceiro da Idealiza há muito tempo, que é a área urbanismo. Então, eles que fizeram o projeto de urbanismo, que é o arruamento, o desenho do parque, o lago, a distribuição dos lotes. Isso tudo foi o trabalho deles. O nosso trabalho, que também é o nosso know-how, que é edificação, é justamente fazer o projeto das edificações dentro desses terrenos que já estão dados. E a etapa de masterplan é justamente uma etapa intermediária, que seria definir a massa das edificações e a maneira como essa massa edificada se relaciona tanto com o espaço público quanto com as outras edificações do entorno. É uma maneira, vamos dizer, é uma etapa intermediária entre o urbanismo da grande escala e a edificação dentro do lote. E é também uma maneira de se garantir, vamos dizer, a harmonia entre as edificações, ou se garantir alguns itens de escala, de caminhabilidade, vários itens assim que principalmente no Parque Una são muito importantes para a gente no que tange ao novo urbanismo, a um urbanismo que seja feito na escala das pessoas, do pedestre, com usos mistos. Todos esses itens, eles chegam, né, eles tocam a parte de masterplan, que é onde a gente consegue definir as alturas dos edifícios, se eles vão estar próximos da calçada ou longe da calçada,
se vai ter loja no térreo ou não vai ter loja no térreo. É que acaba que o urbanismo, ele fica um pouco mais generalizado, né? Na divisão dos lotes. Aí cada um pode, dentro do seu lote, cada um pode construir da maneira que quiser. E com o Master Plan, a gente conseguiu fazer esse estudo para que as coisas se tornassem mais harmônicas. Foi exatamente como ela disse. Sim, até para depois você auxiliar vocês no desenvolvimento das tipologias também, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E uma maneira também de garantir, por exemplo, como nesse caso o bairro inteiro, a gente está fazendo um bairro planejado, a ideia de um bairro planejado é que uma edificação não interfira negativamente na outra também. Então, nesse projeto sempre foi muito importante para a gente ter uma ideia do todo para poder projetar. A gente projeta, vamos dizer, 2 projetos por ano são lançados no bairro. Mas a gente não pode projetar pensando só naquela edificação. A gente tem que pensar que vai ter toda uma quadra ao redor dela e a gente sempre tem que estar planejando a quadra dos próximos 10 anos. E pensar assim que hoje os projetos são todos nossos, mas que em algum momento, né, vai ir pro mundo, né? Então, Exatamente. assim, vai ter um momento que outros arquitetos vão entrar e vão fazer os seus projetos lá. Então, é realmente uma maneira de conseguir fazer com que o parque ele mantenha, né, o seu porquê, né? Que é todas essas questões que a gente levantou. E o legal da gente ter feito o Master Plan é que a gente conseguiu levar para os clientes, assim, ideias que a gente acredita muito que foram teorizadas por Jane Jacobs e Engel. Então, assim, a gente conseguiu levar um pouco do que a gente aprende na faculdade. E que a gente sai muito achando que é uma utopia, que nunca vai dar para fazer isso, a gente nunca vai ter esse poder. E a gente conseguiu levar esse conhecimento, todo esse know-how que a gente tem, que a gente acredita muito, a gente conseguiu levar para os clientes. E eles, de uma maneira, assim, muito incrível, eles abraçaram essas questões, sabe? Então, hoje a gente fala, né? Os nossos clientes, eles conhecem Jane Jacobs, eles sabem quem é Engel. É o Big, né? O dinamarquês. E o Big também. Todos eles muito preocupados com essas questões. Isso aí, então isso é muito bacana assim pra gente, é uma questão de muito orgulho, né? Né, com certeza. E eu vejo que vocês têm uma metodologia de projeto que é o Design Thinking, né? Isso. Eu fiz uma especialização também e desde então eu não largo o Design Thinking para projetar. Vocês podem falar um pouquinho como foi esse processo também no escritório? Na verdade, foi no ano de 2015, né, que estava todo mundo falando muito sobre crise, e a gente sabia que em algum momento isso ia atingir, né, o mercado da construção civil, e o mercado imobiliário é nosso cliente, né, é onde a gente trabalha. E a gente sabia que isso ia acontecer e a gente começou a pensar muito assim, tá, e se a gente parar, né, se realmente tiver uma pausa, se alguma coisa acontecer e a gente precisar continuar fazendo arquitetura, por que a gente vai continuar fazendo arquitetura? Então a gente começou a ir atrás de muitos cursos, assim, realmente foi um movimento muito interno. E um desses cursos que uma das arquitetas, uma das nossas sócias fez, a Cristina, foi de Design Thinking. E quando ela fez, ela ficou, assim, muito motivada a fazer internamente com a gente. Então a gente parou 2 sextas-feiras no escritório, a gente fechou as portas do escritório, ó, todo mundo tem que estar lá. Tiraram os telefones do gancho. Exatamente. Foi uma coisa bem assim. Imersão foi uma interna. imersão. Precisa. E a gente fez todos os exercícios com ela nos passou tudo e ficou todo mundo muito apaixonado, assim, sabe? E não foi uma coisa apenas 2 sextas-feiras, foram assim, uma coisa que a gente pensava durante o dia, como é que a gente ia conseguir colocar na nossa pauta, se a gente ia conseguir ter esse momento, porque no momento que chega um projeto pra gente é uma loucura. Então a gente vai conseguir ter esse momento antes da loucura, que é o momento de entrar em cada projeto, estudar, e entender. que é tão importante, né? É muito importante. A gente não trabalha, o nosso cliente, o cliente final do nosso projeto não é o nosso cliente que a gente atende. A gente precisa de alguma maneira entrar, né, ter o contato com esse cliente final, que é a pessoa que vai realmente morar nos nossos apartamentos, nas nossas casas, que vai ter sua sala comercial nos nossos projetos. A gente precisa projetar para eles. E acaba sendo de uma maneira indireta, mas ele é o nosso cliente final, no final das contas, né? A gente tem que atender as demandas dele. E a gente conseguiu, realmente foi com o Design Thinking que a gente conseguiu chegar ao mais próximo possível do cliente final. Né? E também tem uma questão muito importante, assim, que a gente sempre fala, que nós como arquitetos, querendo ou não, talvez pela nossa formação, todos os arquitetos têm uma dificuldade muito grande de exercer empatia. E o Design Thinking foi a melhor ferramenta que a gente encontrou, assim, para conseguir projetar para clientes que muitas vezes têm um estilo de vida completamente do nosso estilo de vida. Exato. A gente tem que projetar para as pessoas que têm um estilo de vida absolutamente diverso. Por exemplo, o Parque Una, nós estávamos projetando não para nós, mas para as pessoas de Pelotas. Né? Uma outra cidade com outras dinâmicas, com coisas muito distintas. Então é uma metodologia que também tem nos ajudado muito a conseguir nos fazer, a conseguir nos colocar em
lugares diferentes, em culturas distintas, assim, ambientes completamente diferentes do que o nosso próprio, que no final das contas é a nossa função como arquitetos. Exatamente. A gente vai fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores, mas a gente volta rapidinho. Estamos de volta aqui no estúdio, hoje falando de Parque Una, com os arquitetos da Ideia 1, Cristine Beck e André Landini. Bom, vamos falar um pouquinho agora do conceito desse projeto do Parque Una. Bom, na verdade, depois do Masterplan, nós fomos convidados então para lançar o primeiro empreendimento, que é o Ola. O Ola são 2 torres residenciais com uma área condominial. Como vai ser agora o primeiro empreendimento que está sendo entregue, né? Então ele vai ser entregue acho que agora final de dezembro, né? Isso. Então eles estavam muito preocupados, assim, como o parque ainda não estaria completo, eles queriam que já tivesse alguns tipos de equipamentos, por exemplo, salão de festas, piscina, paisagismo, dentro do empreendimento em si. Mas que ao mesmo tempo se conectasse com o parque. Então foi muito legal, porque para o estudo do Ola, a gente fez todo um estudo com as vegetações que iam ser utilizadas do parque. Então a gente tentou jogar o parque para dentro do projeto, para dentro dessa área condominial. Então a gente tem salão de festas, piscina, kids, fitness, bicicletária. A gente tem vários equipamentos para os moradores, né? Então foi muito legal, assim, porque foi realmente pensado nisso. E os apartamentos ali são de 2, 3 dormitórios. 1 e 2. 1 e 2 dormitórios. E são 2 torres e é bem pensado assim para um público assim família, né? Então por isso que tem essa área que as crianças podem brincar, que as pessoas podem se divertir. E então está sendo aí, vai ser construído agora. E que fase... vai ser lançado agora. Então está sendo lançada a primeira torre. Vai ser entregue. Isso, está sendo entregue agora em dezembro. Isso. E então tem o parque praticamente pronto, é isso? O parque já está pronto. O parque foi a primeira coisa entregue no bairro. O parque em si é um parque público, aberto a toda a comunidade. Que é o coração do bairro. Ele é um parque muito bacana. Ele tem, além do parque, ele tem um grande lago no meio, toda uma série de áreas verdes. Isso. E além disso, eles têm lá, como infra do parque, tem uma quadra poliesportiva, tem um anfiteatro. Tem a sede da Casa Una, que é muito bacana, que tem um café, uma livraria, além da própria sede da Idealiza, que fica ali dentro. E uma série de edificações efêmeras de comércio, que foi montado com containers ali dentro do parque, justamente para dar uma ativação para o bairro, né? Então tem restaurantes, hamburguerias, tem alguns escritórios que funcionam ali nos containers. Foi muito legal, porque eles pensaram nisso mesmo, que antes que as torres estivessem prontas, né? Que o parque já tivesse vida, né? Então é muito legal, porque final de semana tem milhares de pessoas que vão pra lá, é uma coisa bem incrível, assim. Sim, vai toda a cidade usufruir vai do lá, parque. vai tomar chimarrão, vai encontrar os amigos, vai passear, vai com o cachorro, né? Os filhos e brincam, então já tem esses pequenos equipamentos, acho que tem assim, até assim, carrinho de picolé, acho que tem várias coisas assim que funcionam lá no final de semana. Sem as torres estarem entregues ainda. Então agora, dezembro, vai ser entregue então, o Ola, que são essas 2 torres, e vai ter mais vida ainda, né? Sim, vão começar a se mudar as primeiras famílias. Sim. E daí agora, na sequência, a ideia, eu acho que todo ano vai ficando pronto um dos próximos empreendimentos. Já tem, se eu não me engano, 4 edifícios em obras lá. Não, 5 edifícios em obras dentro do bairro. E nós já temos mais um lançado que as obras vão começar no próximo ano. Eu vi uma imagem de um Masterplan, que se não me engano foi do Big, desse escritório dinamarquês, que ele me lembrou muito o projeto de vocês, justamente por essa questão muito clara da questão organizacional, mas muito rica, porque é pensada no aproveitamento para as pessoas, né? Na conscientização com a escala humana, né? Com as vistas perenes, né? Essa preocupação em ter as vistas perenes. E isso me lembrou muito o projeto de vocês. Vocês vão ter, então, como a gente falou, o parque é o coração, e aí vocês têm todas essas edificações residenciais, comerciais, né? Vamos falar um pouquinho das tipologias que... Dentro do parque, eu acho que a gente tem várias... Bom, a ideia sempre foi, e isso foi bacana que os nossos clientes nos trouxeram, desde o começo, essa ideia de tentar criar um bairro mais misto possível, que na realidade ele é um trecho da cidade, então ele tem que oferecer o máximo
possível de serviços diferentes. Então, a gente tem apartamentos, desde estúdios de 30 metros quadrados até apartamentos de, agora, apartamentos de 100 e mais metros quadrados. Isso, maiores, Vamos ter salas comerciais, tem lojas na base dos edifícios, quase todos os edifícios projetados lá no parque tem lojas no térreo. Tem um centro de inovação também que vai ficar pronto agora no próximo ano e vai ser locado para empresas do ramo da tecnologia ou da inovação. Vai ser um hub de inovação ali dentro do Parque Una. Economia criativa, né? Isso. Eles estão fazendo... É que assim, o que a gente vê? Que quanto mais diverso forem os usos, mais vida tem. Porque se é tudo residencial, de noite morre, né? Ou se é tudo comercial, sabe? Então, assim, a ideia é que o mix de produtos, de tipologias faça que tenha mais vida, né? E o que a gente vê, por exemplo, o Ola é residencial. Daí o próximo que a gente fez depois do Ola foi o Plex, que é um hub corporativo, né? Então, assim, com salas para advogados, para médicos, dentistas, salas mais convencionais, assim. Depois a gente fez os Flows, que daí é o Flow Live e o Flow Work, que são o Flow Live são apartamentos pequenos, são estúdios com pé direitos duplos, alguns, né? Então tem uma variedade de estúdios bem rica. E daí o Flow Work, que daí é a parte de salas comerciais também. Sempre com também as bases ali, temos espaços também para comércio. E a gente fez também, assim, com as guaritas recuadas, então com paisagismo, sempre assim, tentando trazer o parque para dentro dessas edificações também, né? Um contato com a natureza constante. Isso, e uma preocupação sempre muito grande. Todos os projetos ali do Parque Una, a gente sempre desenvolveu eles, sempre pensando na vista de quem está caminhando na rua. Isso. Então a nossa preocupação sempre foi, obviamente, o projeto tem que ser muito bom para quem mora lá, mas também tem que ser muito bom para a cidade. Então ele tem que ter uma escala adequada em relação à rua, a calçada na frente dele tem que ser legal. Todo o Parque Una, então, ele tem um sistema de vigilância própria. Então os edifícios não são gradeados, eles todos têm controle de segurança. De uma maneira que a gente não necessita ter grades na frente dos edifícios. Isso é muito legal. Não, isso a gente sempre fala que é uma conquista, né? Cada itemzinho que a gente consegue se aproximar de algo mais humano, algo mais pensando no pedestre, nas pessoas, é uma conquista muito grande pra gente, né? Então, por exemplo, o Flow, ele tem aquela inclinação, mas é realmente para poder que quando chega perto do parque, aquela inclinação tenha A gente está mostrando as imagens aqui. Tem uma altura mais em contato com o nível do pedestre, né? Sempre pensando nisso. E o bacana também é que o jardim da tua casa é a extensão do parque, né? Exato, Exatamente. É exatamente isso. Essa é a nossa ideia, assim, das pessoas realmente estarem conectadas com o parque. E as pessoas também poderem andar e se sentirem seguras, embora não tenha, né? A gente fala que, na verdade, gradil e muros, eles trazem mais insegurança do que segurança. Então, poder ter um jardim aberto, assim, com pilotis, que nem acontece no Flow, né? Então, isso para nós traz muito, muito valor, sabe? E as janelas sendo os olhos da rua, né? Exatamente, a gente leva muito a sério essa frase da Jenny Jacobs e a gente realmente acredita assim, que a melhor maneira, e o Parque Una está sendo um case de sucesso nesse sentido, que a melhor maneira de se gerar segurança na cidade é, primeiro de tudo, ter um senso de comunidade e aproximar ao máximo possível os edifícios da rua, né? Quem mora ali vai se preocupar em cuidar do entorno e isso gera uma segurança, né? A movimentação de pessoas, moradores, não moradores, pessoas que têm salas, pessoas que estão frequentando o comércio. Tudo isso é um balé complexo de todo mundo que usa a cidade e ajuda a criar segurança no bairro. Exato. Eles estão até com uma associação de moradores também, então assim, isso dá um senso de pertencimento muito grande, né? Então assim, o que está acontecendo lá no outro prédio, que não é o que eu moro, mas também tem a ver comigo teu ali, parque, né? né? Tem a ver Exatamente. com o meu parque, então isso cria um senso de comunidade muito, muito grande, né? E faz com que as pessoas elas queiram cuidar, né? Claro. E quais são os grandes arquitetos, os grandes nomes que vocês admiram e que vocês seguem? Que inspiram vocês? Essa é uma pergunta bem difícil de complexo, fazer, né? São tantos, né? Bom, primeiramente os que a gente já citou aqui, assim, que no campo do urbanismo, a Jane Jacobs, que não era arquiteta ela nem não é urbanista, arquiteta, jornalista. mas ela criou um texto memorável, que é o Vida e Morte das Grandes Cidades. E o Jan Gehl, que é, na minha opinião, um grande nome do urbanismo contemporâneo. Atual, isso. E com certeza, Big, né, o Bjarke Ingels também ele é uma grande inspiração pela ousadia dele, pela toda a inovação que ele traz para a arquitetura, né, um arquiteto super pop,
né? E eu acho que a gente tem grandes exemplos também em Brasil, nível Brasil a gente também tem. Eu particularmente gosto muito do Paulo Mendes da Rocha, embora ele já esteja mais velhinho, toda a obra dele seja mais antiga, mas eu acho que ele é uma pessoa... É um mestre. É um mestre que ele tem uma capacidade também de criar obras incríveis, né? E realmente tocar as pessoas, né? E a gente até brinca, assim, tem uma imagem do Parque Una, assim, que a gente estava olhando todo ele sendo construído, né? E que a gente botou em preto e branco para botar numa palestra, numa palestra nossa. E quando a gente olhou todo em preto e branco, a gente, nossa, o Parque Una é quase como se fosse uma Brasília pra gente, né? Porque a gente tá vendo crescer assim do zero algo que tá realmente sendo muito, muito especial. Que lindo. E qual foi a repercussão que isso teve no escritório de vocês? Eu vou dizer que acho que a gente demorou para entender. Para cair o tamanho. A gente demorou para entender. O projeto entrou nisso, a gente demorou muito tempo para entender a escala do que a gente estava trabalhando. E porque, querendo ou não, é muito complexo isso. Agora que está ficando pronto, que os edifícios estão prontos lá dentro, que a gente está indo lá visitar e está começando a ver aquilo tomar forma e virar cidade mesmo, que a gente está percebendo a escala do que a gente está construindo. Mas é bacana também, porque, querendo ou não, é um processo que nós, enquanto escritório, estamos crescendo junto com o Parque Una. Então está sendo um processo de crescimento contínuo de todos. E uma coisa também que foi muito legal, assim, que está acontecendo agora é que, claro, que por um bom tempo as pessoas não conheciam o Parque Una, né? E agora a gente já vê que um número maior de pessoas conhecem. Então a gente está tendo, assim, às vezes chegam colegas nossos, assim, de outros escritórios e o Parque Una. Então eles vindo nos falar e nos elogiar e nos dar parabéns, assim, também faz com que a gente entenda ainda mais, sabe? A grandiosidade do projeto. A grandiosidade é uma coisa que ficou muito interno por um bom tempo, porque enquanto as coisas vão sendo, até elas serem lançadas a mercado, elas ficam em sigilo. Sim. Então a gente ficou muito tempo ali com aquele projeto com a gente, né, e vivendo aquilo intensamente, mas muito interno. Então agora que está realmente externo, que as torres estão quase prontas, né, as primeiras, então que as pessoas estão conhecendo também faz com que a gente vire realidade mesmo, né? Então. Que legal. E o que vocês citariam como mais importante nesse projeto? Se é que tem uma coisa, né, que a gente possa falar. Acho que realmente um dos maiores diferenciais desse projeto foi que a gente, como escritório, a gente pôde trabalhar desde o master plan, né, até a parte de edificações, arquitetura, né, das edificações, como os interiores e o paisagismo. Então, foi um processo completo dentro do escritório. Que é muito interessante, né? E que pra gente foi um processo muito bacana, assim, para poder ter o controle de todas as escalas diferentes da arquitetura, né, do processo de arquitetura. Que legal, gente. Bom, eu adorei conhecer um pouco mais do projeto, já tinha ficado apaixonada quando conheci, e eu desejo muito sucesso a todos os envolvidos. Queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente no estúdio. A gente que agradece, muito bacana participar. Muito obrigada. O prazer foi nosso estar aqui compartilhando. Que bom. Bom, a gente encerra por aqui o programa de hoje. Continua seguindo a gente lá no boxarquitetura.tv. E a gente se encontra semana que vem. Até lá!